O senhor sabe quem foi o pai dos pobres? Os pais dos pobres não tem pai. O pai dos pobres é o próprio pai legítimo, né? Não. Sei não. Personagem histórico, um presidente do Brasil, recebeu esse apelido, o pai dos pobres, você não se lembra? Não. Pai dos pobres que eu conheço é só Deus. Não me lembro. Não, só Deus mesmo. Tem gente que acha que os direitos sociais dos trabalhadores foram um presente, uma generosidade do presidente Getúlio Vargas. Mas será que foi isso mesmo? Bem, antes de discutir qualquer coisa sobre esse assunto, a gente precisa entender melhor o que foi o Estado Novo. A gente viu na teleaula passada que o Estado Novo começou em novembro de 1937 com um golpe liderado por Getúlio Vargas e com o apoio das Forças Armadas. Depois desse golpe, o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais foram fechadas. Os governadores ou foram substituídos por interventores ou se transformaram em interventores nomeados diretamente por Vargas. Uma nova Constituição foi imposta ao país. Vargas definiu o golpe como a única atitude possível diante da situação em que se encontrava o país. Segundo ele, uma situação de perigo, de desagregação, de afronta à autoridade. Uma situação, enfim, em que o Estado, fraco, ameaçado, se encontrava impedido de promover medidas necessárias ao bem-estar e ao desenvolvimento da nação. Uma das chamadas ameaças ao país, segundo Getúlio Vargas e seus aliados, era o comunismo. Mas o problema de Getúlio não era lutar apenas contra os comunistas, mas também contra a própria Constituição do país. Getúlio achava que a Constituição de 1934 era liberal demais e que o Congresso não representava a maioria da população. Segundo Getúlio, a democracia não era um bom negócio para o país. Aqui eu tenho um trecho da proclamação ao povo brasileiro feita por Getúlio Vargas e transmitida por rádio no dia do golpe, que deu início ao Estado Novo. Presta atenção na opinião que ele tinha sobre democracia. Nos períodos de crise como o que atravessamos, a democracia de partidos, em lugar de oferecer segura oportunidade de crescimento e de progresso, dentro das garantias essenciais à vida e à condição humana, subverte a hierarquia, ameaça a unidade pátria e põe em perigo a existência da nação, extremando as competições e acendendo o facho da discórdia civil. O sufrágio universal passa, assim, a ser instrumento dos mais audazes e máscara que mal dissimula o conluio dos apetites pessoais e de corrilhos. Resulta daí não ser a economia nacional organizada que influi ou prepondera nas decisões governamentais, mas as forças econômicas de caráter privado, insinuadas no poder e dele se servindo em prejuízo dos legítimos interesses da comunidade. Senhor, dá licença. O senhor acha que a democracia atrapalha o desenvolvimento do país? Alguma coisa assim, né? Não atrapalha não. Democracia mesmo, né? De verdade. Não essa falsa democracia que tem no Brasil, né? Eu acho que quanto mais democrata o país for, mais progresso ele pode ter. Não creio. Pois é, só que no Estado Novo, quem discordava do governo também estava sendo contrário ao desenvolvimento do país. Tanto é que a centralização do poder foi acompanhada pela censura aos meios de comunicação. A censura aos meios de comunicação se encarregou de silenciar as manifestações de descontentamento. Ao mesmo tempo, um forte esquema de repressão foi empregado para neutralizar a oposição. A repressão política não atingiu apenas os comunistas. Quem fosse contra o regime estava condenado à perseguição, mesmo sendo liberal. O Estado Novo também foi responsável pelo fim do poder legislativo, ou seja, quem fazia as leis e criava as políticas para o país era o executivo. Getúlio Vargas governava por decretos-leis, ou seja, todos os decretos presidenciais passavam a valer automaticamente como lei. É claro que Getúlio Vargas não fazia tudo isso sozinho. Vargas era assessorado por uma série de conselhos e órgãos técnicos. Todos esses conselhos e órgãos foram criados durante o Estado Novo. Alguns deles foram o Conselho Técnico de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho de Águas e Energia e a Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional. E a gente também não deve deixar de colocar que os militares tiveram um papel importantíssimo nisso tudo.
Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades estratégicas que garantissem a sua soberania. Para entender melhor o que isso significava na prática, vamos pegar 2 exemplos. Por exemplo, a indústria de base, isso é, as siderúrgicas, que produzem o aço, e os suprimentos de recursos energéticos, como é o caso do petróleo. Segundo as Forças Armadas, o Estado brasileiro deveria investir em atividades como essas para garantir o seu desenvolvimento econômico.